Por que o DNA não é perfeito? Dizer que o DNA não é perfeito significa dizer que ele contém erros. Mas o erro aqui mencionado não é o mesmo que normalmente chamamos de mutação. O erro é um desalinhamento temporário que ocorre durante o processo de replicação, e a maioria deles é corrigida ou eliminada imediatamente. Já a mutação se refere ao estado em que esses erros ou danos não são reparados e acabam fixados na estrutura do DNA. Portanto, a questão não é porque existem mutações no DNA, mas porque a taxa de erro não é reduzida a zero. Primeiro, a definição de um limite administrável. Se você limpa bem o chão uma vez, não há problema para a vida cotidiana. Mas, se tentar ser excessivamente minucioso, a ponto de remover até a poeira invisível, acabará limpando sem parar, de novo e de novo. Nesse caso, quem se cansa primeiro não é a casa, mas a pessoa. Com o DNA acontece algo semelhante. Mesmo existindo vários níveis de correção e sistemas de reparo, o fato de permanecerem pouquíssimos erros não representa um fracasso, mas um resíduo tolerável. A taxa de erro não é desordem permitida, mas um limite gerenciável. Segundo, a manutenção da flexibilidade estrutural. Uma máquina cujas peças se encaixam com precisão absoluta para diante da menor mudança de condição. Em contraste, uma estrutura que preserva um pequeno grau de folga continua funcionando mesmo sob oscilações. Uma replicação completamente livre de erros endurece rapidamente a estrutura, e estruturas rígidas se rompem com facilidade diante das mudanças do ambiente. Permitir uma taxa de erro não é gerar caos, mas abrir espaço para a flexibilidade, impedindo que a estrutura se solidifique cedo demais. Terceiro, a velocidade de sobrevivência e a eficiência energética. Mesmo ficar sentado, pensando intensamente, consome energia. A precisão sempre tem um custo. Quanto mais a taxa de erro se aproxima de zero, mais a velocidade de replicação diminui e mais o consumo de energia aumenta. A vida, porém, prioriza sobreviver de forma eficaz no tempo mais do que alcançar a perfeição. Permitir uma taxa de erro não é negligência, mas uma escolha para garantir a velocidade da sobrevivência. A conclusão é simples. A razão pela qual o DNA não reduz a taxa de erro a zero depende do critério adotado. Se não se parte de uma intenção, disse assim, o DNA não consegue reduzir a taxa de erro a zero. Se se parte de uma intenção, disse assim, o DNA foi projetado para não reduzir a taxa de erro a zero. As duas frases descrevem o mesmo fenômeno, mas, por partirem de pontos de referência diferentes, conduzem a visões de mundo completamente distintas.